quando a razão ela vem para boicotar, e a gente é muito bom nisso, né? Porque a gente cria narrativas na nossa cabeça, cara, que te levam para um lugar qualquer. Você pode ir para qualquer lugar que vai ter narrativa que justifique isso, né? Então eu diria que é honrar o querer, é honrar a tua vontade, né? No meu caso, eu tive símbolos muito fortes que marcam isso, que é a vinda dos meus filhos. Como eu tenho o privilégio de ter 3 filhos com idades bem distantes, né? A minha filha mais velha tem 30 praticamente agora, a mais nova, a do meio tem 18 e vai fazer 18 e o pequeno vai fazer 4. Então, eles vieram e marcaram muito essas minhas fases de vida. Então, eu ainda tenho esses marcos, né? E eu costumo dizer, para mim, filho vem para te provocar num lugar que você jamais imaginou que você poderia ser provocado. Então, e para mim foram os filhos, mas para outras pessoas são outros marcos, né? Cada um tem o seu marco, né? Às vezes é o chefe, às vezes é o cônjuge, às vezes é uma tragédia que acontece, às vezes é uma coisa super boa que acontece. Cada um tem os seus marcos, né? No meu caso foram os filhos, né? E, e eles, óbvio, que me ajudaram a determinar essas fases, né? E junto com isso eu protagonizei mudanças grandes. Eu posso dar um exemplo claro. Quando a minha segunda filha nasceu, eu, eu que trabalhava, tinha uma vida executiva intensa e não era dono da minha agenda, eu me perguntei onde eu quero estar agora que minha filha vai nascer, né? E eu falei, eu quero estar do lado dela. E eu falei, para estar do lado dela, eu não posso ocupar um cargo de CEO de uma companhia no Rio de Janeiro, certo? Então, na hora que eu me defrontei com essa verdade de que eu queria estar do lado dela, eu ver ela crescer todo dia, e eu estava distante porque a minha agenda não me permitia, eu não era dono dela, eu falei, bom, eu tenho que então agir. Então eu agi. Eu pedi para me retirar da posição que eu tinha e ir para o conselho e fui refletir sobre o que eu queria fazer. E aí eu descobri que eu queria trabalhar em casa, numa época que isso nem tinha nome, né? Tô falando de 19 anos atrás, né? Isso nem tinha nome, né? E aí eu fui trabalhar em casa. Eu montei um escritóriozinho lá e fui trabalhar em casa, né? Mesmo as pessoas me dizendo que eu não saía de casa, portanto eu não trabalhava. E aí eu virei esse cara, eu virei meio taxado de vagabundo, né? Porque eu não saía de casa. E tinha que trabalhar à distância numa época que a internet nem permitia tanta flexibilidade, né? Então, se você realmente não honrar o teu querer profundamente, você cai nas armadilhas de ser vagabundo. E aí você vai achar o problema da internet não funcionar direito, então não dá para trabalhar. Mas eu queria era estar do lado da minha filha, ver ela crescer todo dia, ver ela andar, falar. Então esse lugar, hoje é fácil da gente visualizar isso, porque estamos todos nós, olha todos nós aqui trabalhando em casa, né? É. E muito bom hoje fazer isso, né? E, e essa é a questão, como é que você honra o seu querer, assim? E ele dá sinais muito bons, né? E Como é que nesse você lugar lidou com você o se medo, preenche. Maurício? E o medo? Como é que você lida com o medo e nessas situações? Como é que foi para você? Fala um pouquinho do medo, que eu acho que você tem algo a acrescentar aí sobre isso. Não, quem fala do medo bem é um cara que você entrevistou aí, o Alan Dias Castro. Esse cara sabe falar do medo poeticamente, uma delícia, né? Eu ouço ele. É. Quando eu tenho medo, Aliás, eu ouço ele. cara, ô Maurício, olha que coisa, cara. Deixa eu interromper aqui uma coisa. Não, você não acha maluco que eu vou fazer? Olha que livro que eu estava aqui. É uma delícia, né? Esse é o Não, cara. mas olha que gozado, você acabou de citar e o Livro livro do está Alan, aqui. né? Eu Delícia, entrevistei ele né? faz um tempo já, Sim, mas. E aqui você. sim. É isso, cara. É. É. Eu acho que primeiro é isso, né? A gente acho que tem que procurar ajuda, ajuda de reflexão. Eu falei do Alan porque ele é um poeta, ele faz isso de um jeito tão divino, né? E é um cara que eu acompanho todo sábado. Ele põe um vídeo lá novo, uma poesia nova e eu ouço. E não precisa ser um poeta, né? Você pode procurar o teu terapeuta, você pode Claro, procurar um claro. amigo, você pode dialogar com o medo, né? Acho que dialogar com o medo é muito importante para você separar aquilo que é um medo real mesmo, que te ameaça, daquilo que é só da tua cabeça, né? É só uma memória de alguma coisa que você passou. Acho que separar aquilo que é realidade, que te ameaça, é muito importante daquilo que é ressentimento, que
foi um marco na tua vida que volta na hora que você acessa algum lugar assim, né? Porque eu vejo que a gente está numa sociedade hoje que a gente tem muito recurso, né? Individualmente também eu me sinto um cara com muito recurso, né? Então essa história do medo de não dar certo, do medo de eu passar fome, do medo de eu não ter onde morar, do medo de eu não ter trabalho, do medo... Tem uma parte disso que pode ser real, mas a grande parte disso não é real, certo? Não tem a menor chance, né? Não tem a menor chance disso não dar certo, porque olha só o volume de relações que a gente tem, olha só o volume de capacidades que a gente tem, olha só o volume de oferta que a gente pode dar para o mundo, né? Então, esse medo, às vezes a gente se vincula a um emprego, a gente se vincula a uma situação, a um casamento, a uma família, a um grupo de amigos, com medo de ficar excluído, com medo de não sobreviver, com medo de não conseguir pagar as contas no mês seguinte, né? Esse medo, grande parte dele não é real.